Como usar o Twine Flex? Como usar o Twine Flex na hora de cortar um papelão? Como usar o Twine Flex? Vamos cortar aqui este papelão. Ele tem 1,4 de largura. Vamos cortar aqui esse papelão de 1,4 de espessura. Para cortar é muito fácil. Basta primeiro você definir a largura do corte que você vai fazer. Aqui a gente tem 55, 10, 40 e 45. Vou fazer aqui um corte de 40 centímetros. Vou fazer aqui um corte de 40. Eu vou virar a ferramenta, localizar onde está o corte de 40. Ponho a área para baixo, a ferramenta sobre o material que eu vou cortar, deixo a ferramenta um pouquinho mais para fora, confiro se o material está encostando certinho no batente, ele sempre tem que estar encostando 100% no batente para que o seu corte fique reto. Para que seu corte fique reto e na medida certa. Feito isso, estilete aberto numa quantidade suficiente para atravessar o material que eu vou cortar e cobrir. Estilete aberto numa altura suficiente para suprir a altura do material, mais a altura da ferramenta, e ficar um pouquinho mais para fora. Com isso, estilete em pé, lâmina paralela à guia de corte, eu vou fazer movimentos suaves, arrastando o estilete na lateral da guia de corte. Tem que tomar cuidado para não deixar o estilete tombar para dentro. Tenho que tomar cuidado para não deixar o estilete tombar para fora ou para dentro, porque assim eu vou estar alterando a medida de corte e também danificando a minha linha, danificando a minha guia de corte. Porque com isso eu vou estar alterando a medida, com isso eu vou estar alterando a medida de corte e ainda danificando a minha guia de corte aqui. E ainda vou danificar a minha ferramenta. Já fez, já deu. Você notou que o papelão tem uma medida muito maior do que a ferramenta. Isso não é problema. Eu vou fazer o corte passo a passo. Terminei de fazer o corte. Agora eu vou arrastar a ferramenta. Vou conferir se o material continua batendo certinho no fundo da... Vou conferir se o material continua certinho encostado no batente. E vou continuar o corte. De forma suave, devagar, quantas vezes forem necessárias, até cortar o papelão. Arrasto novamente. Se acontecer de você tirar a ferramenta, não tem problema. Basta você voltar com ela e conferir se o batente, se o material tá batendo no fundo do batente certinho. Continuo o corte até o final. Prontinho. Agora, eu posso fazer um segundo, terceiro, quarto corte do papelão de acordo com a medida que eu quiser. Basta virar a ferramenta na medida que você quiser fazer o corte. À medida que você quiser fazer o corte. Quando você for usar esse batente de 10 milímetros, o meu conselho é você cortar 2 papelões ao mesmo tempo. Ou, se não for possível, fazer um pequeno calço. Ou, se não for possível... Por quê? Porque esse batente aqui, ele é muito, além dele ser muito estreito... Por quê? Esse batente aqui ele é muito estreito, então você não vai conseguir abaixar a ferramenta, apoiar a mão e abaixar a ferramenta o suficiente para segurar algumas espessuras de material. Então, o que você tem que conferir? Colocou aqui um papelão, encosta no batente e abaixa. Verifica se for o suficiente
para que ele fique preso. Se não for, você corta 2 ao mesmo tempo. Bate ele certinho. E pronto, o material tá preso.